chamadas para sermos semelhantes a Cristo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus nos criou para refletirmos a semelhança de Cristo, e isso envolve toda a nossa maneira de viver. Quando buscamos nosso propósito de vida e não o encontramos, é provável que estejamos procurando em fontes erradas, e não naquela que jorra a verdadeira água da vida. Hoje, quero falar sobre o terceiro propósito para o qual Deus nos chamou, e convido você a anotar tudo o que aprender aqui, pois isso é algo valioso que muitas pessoas buscam entender. Temos o privilégio de compreender isso com a ajuda do Espírito Santo. Sempre que a dúvida surgir e o inimigo tentar te confundir, lembre-se do propósito para o qual Deus a criou e viva de acordo com ele. Moldadas à imagem de Cristo. O terceiro propósito para o qual fomos criadas é sermos moldadas à imagem de Cristo, crescendo em caráter e nos tornando cada vez mais parecidas com ele. O discipulado envolve aprender com Jesus, desenvolver um caráter cristão e buscar a santidade, permitindo que Deus transforme nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que você entende por discipulado? No cristianismo, discipulado é o processo contínuo de moldar-se à imagem de Cristo, aprendendo a obedecer e a aplicar seus ensinamentos em todas as áreas da vida. Esse processo ocorre, geralmente, com o apoio de uma comunidade de fé e envolve práticas como oração, leitura e estudo da Bíblia, comunhão e obediência à palavra de Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 13 ao 15. A grande comissão, multiplicando o conhecimento. Além de aprender com o mestre, o discipulado implica também na multiplicação do aprendizado. Antes de subir ao céu, Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A palavra discípulo vem do latim discípulos, que significa aprendiz ou aluno, relacionada à palavra discere, aprender. No Novo Testamento, o termo grego traduz-se como discípulo e descreve alguém que segue os ensinamentos de outra pessoa. Jesus usava essa palavra para descrever aqueles que seguiam seus ensinamentos e buscavam viver de acordo com o padrão que ele estabeleceu, desenvolvendo o caráter de Cristo. O objetivo supremo de Deus para nós não é o conforto, mas o desenvolvimento de nosso caráter, até que nos tornemos semelhantes a Cristo. Não adianta tentar imitar Cristo por conta própria. Precisamos estar nele e ele em nós, para refletir sua glória em nossas atitudes. Para sermos discípulas, precisamos ter um coração ensinável. Como alguém já disse, quem não se senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Antes de sair pelo mundo cumprindo o ídolo do Senhor, precisamos aprender dele e com ele. Isso exige abandonar nossa antiga maneira de viver, mudar nosso pensamento e assumir o caráter de Cristo ao desenvolver novos hábitos dignos de Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mudança interior, mente e ações. Tornamo-nos aquilo que estamos comprometidas. Nosso modo de pensar determina como sentimos e isso influencia nossas ações. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar a forma de pensar, adquirindo a mente de Cristo, arrependendo-nos de nossos pecados e vivendo de acordo com sua vontade. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Para que as pessoas nos vejam como discípulas de Jesus, nossas ações devem estar alinhadas com nossa fé e com a palavra de Deus. Submeter-se à autoridade da palavra, recebê-la, estudá-la, memorizá-la e aplicá-la é essencial. Colocar em prática os princípios das Escrituras é o caminho para uma vida de discipulado. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Crescimento contínuo, um processo que leva tempo. Precisamos entender que nos tornarmos parecida com Cristo leva tempo. Não somos transformadas do dia para a noite. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Tornar-se semelhante a Cristo é o destino final, mas a jornada durará a vida toda. Ela envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio de seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. O aprendizado nunca termina. Sempre há algo novo para aprender, e a humildade é necessária para aceitar isso. Muitas de nós precisam se despir do velho homem e revestir-se do novo homem. O crescimento pode ser doloroso e assustador, mas à medida que nos entregamos ao Mestre, Ele nos capacita a cumprir nosso propósito, sermos suas discípulas e refletirmos sua imagem e semelhança. Assim, todas nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Para você meditar. Como você tem buscado ser semelhante a Cristo em sua vida diária? Quais áreas da sua vida precisam de mais alinhamento com o caráter de Jesus? Em que momentos você sente a necessidade de refletir mais o amor e a graça de Cristo para os outros? Conclusão. Estamos em uma jornada contínua de transformação e amadurecimento espiritual. À medida que aprendemos com Cristo, Ele molda nosso caráter, permitindo-nos refletir sua glória e amor ao mundo. Que possamos ter um coração disposto a aprender e ser moldadas, permitindo que nossa vida seja um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ore comigo. Senhor, ajuda-me a buscar e refletir a Tua imagem em cada aspecto da minha vida. Dá-me um coração ensinável para que eu cresça em caráter, em fé e em obediência à Tua palavra. Transforma meus pensamentos e atitudes para que eu seja uma verdadeira discípula de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Se este devocional tocou seu coração, compartilhe-o com outras mulheres que buscam viver de acordo com o propósito de Cristo. Acompanhe nossos devocionais diários aqui no nosso canal e para ler, basta acessar o nosso site. O link está na descrição do vídeo. Deixe seu comentário sobre como essa palavra falou com você. E se você ainda não é inscrita no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Deus te abençoe e até o próximo devocional.